Vou contar um Testemunho testemunho para vocês que eu sobrenatural. vivi quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, eu acredito, e eu vi um anjo curar o meu pai. E foi muito forte. Eu dormia do lado deles, então eu dormia numa caminha, como se fosse assim do lado da cama deles. E eu lembro que eu tava no quarto, quietinha, e o meu pai tava deitado na cama reclamando de muita dor, porque ele tava com muita dor nas pernas e ele tinha um problema naquela época, então tinha vezes que meu pai ficava até sem poder trabalhar, porque ele não conseguia levantar da cama. E ele estava deitado na cama, e eu lembro que eu ali, assim, eu já entendia, né, o que estava acontecendo, ele não estava bem. A minha mãe, ela saiu, eu não sei se ela foi pegar algo para fazer uma compressa, alguma coisa do tipo, assim, para passar nas pernas dele. Ela sempre estava ali, né, cuidando dele, fazendo massagem, esse tipo de coisa. E aí, a minha mãe, ela saiu para fazer isso, e, e eu fiquei no quarto, e eu lembro que eu tava muito preocupada com ele, e eu tentava sempre orar essas coisas assim. De alguma forma, Deus sempre me conduzia a fazer esse tipo de coisa, e foi uma das primeiras experiências com cura que eu tive, de ver, e foi muito forte. Eu vi um anjo entrando dentro do quarto. A forma como Deus me mostrou naquela época era um anjinho bonitinho, tipo assim, parecia uma criança. Eu creio que porque eu era uma criança, né, foi a forma como Deus permitiu que eu pudesse ver, porque era a forma como eu iria, né, conseguir eu conseguir suportar, né? Então, assim, para minha cabecinha foi a forma que Deus mostrou ali. E ele entrou como se fosse um menininho. E esse menininho tocou nos pés do meu pai. E o meu pai foi curado aquele dia. E eu vi. E era um anjinho. Foi dessa forma que Deus permitiu com que eu visse. E foi muito lindo mesmo. Foi uma das primeiras experiências, assim, espirituais que eu tive. E também com relação à cura, uma das primeiras vezes com que Deus permitiu, assim, com que eu visse, e isso fez com que desde essa época eu acreditasse que Deus ele cura. Então Deus usou isso também para que eu pudesse acreditar de que ele cura sim as pessoas. E eu vi o meu pai ser curado naquele dia e foi bem legal. Eu lembro que depois eu contava para minha mãe e tinham coisas assim que às vezes eu falava, mas eu era criancinha, assim, e por alguma razão eu me lembro bem desse dia, como que foi. Eu lembro de ver o menininho entrando. Parece loucura, assim, mas foi muito real mesmo e foi muito lindo de ver também. E aí, você já viveu algum tipo de coisa assim? Já viu algo desse tipo? Você acredita nesse tipo de coisa?